Nas missas que eu rezei neste final de semana, eu quis provocar o nosso povo, à luz desse evangelho, que muitas vezes nós escutamos e corremos o risco de achar que foi uma instrução dada àqueles apóstolos naquele tempo, e que nós não temos mais nada a ver com isso. E de repente, nós podemos nos perguntar, e eu? Qual é a minha posição diante desta palavra? Ou qual é a forma em que eu poderia atualizar a palavra de Deus, para que também eu fizesse parte desse contexto em que Jesus propõe aos seus apóstolos um exercício missionário? Claro que para Jesus enviá-los, em primeiro lugar, Jesus propôs a eles uma experiência pessoal com Ele. Só se tornará um bom missionário, um bom pregador da palavra de Deus, aquele que por primeiro se deixar viver numa experiência pessoal, transformadora, renovadora da presença de Jesus na própria vida. E a gente sabe que quanto mais a gente toca o Evangelho de Cristo, sem as nossas preliminares, mas com aquilo que o Evangelho é, a partir dele mesmo, das palavras de Jesus, nós sabemos o quanto nós somos incomodados o tempo todo, o quanto Jesus nos desafia o tempo todo a vivermos uma vida que nos faz sair de nós mesmos, vencer os nossos orgulhos, as nossas vaidades, as nossas soberbas e partirmos. O exercício de Jesus é esse: aquele que chega nele, o experimenta e sai. Jesus não gosta que fiquemos nele, mas gosta que com ele a gente parta, para ir aonde ele precisa chegar. Por isso ele preparou bem os seus apóstolos, por isso ele fez com que aqueles apóstolos experimentassem todos os dias o que era esse exercício de vencer, muitas vezes, o fracasso da vida humana em vista da fortaleza do reino de Deus. E foi assim que eles caminharam com Jesus, foi assim que eles tiveram muitas dúvidas, foi assim que eles tiveram muitos medos. Nós vivemos essas experiências também com ele, até o momento da cruz, em que os seus apóstolos, por exemplo, debandam todos. Mas é o próprio Espírito que vai reconfortá-los e reconduzi-los a essa experiência. E aí, naquele primeiro tempo da vida cristã, sem a pessoa física de Jesus, eles vão fazer de tudo para que a pessoa de Jesus possa ser lembrada no coração de todas as pessoas. E você vai se lembrar lá no livro dos Atos dos Apóstolos que a experiência deu certo, porque ali eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Essa palavra não existia. E por que foram chamados de cristãos? Porque aquelas pessoas, aquela sociedade, começou a enxergar neles isso. Eles têm alguma coisinha que nos lembram esse tal de Jesus Cristo. É bonito isso, minha gente. É bonito quando as pessoas enxergam em nós que, embora as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas falhas contínuas, existe alguma coisa em nós que remetem as pessoas a Jesus Cristo. Tenho certeza que para um cristão de fato, essa é a meta que nós precisamos chegar. A partir do momento em que eu conseguir expressar um pouco em mim, as minhas atitudes de alguma forma, que eu sou de Jesus Cristo. Aí sim, você pode dizer, hoje eu sou cristão. Do contrário, nós não vivemos cristianismo. Do contrário, o batismo não faz nada em nós. Ele não pode ser encarado como um ato mágico. Às vezes nós achamos que o simples fato de trazer alguém à pia batismal, pronto, já cumpri a minha tarefa. Não. O batismo se torna batismo todos os dias, quando eu assumo a condição que a palavra de Deus me propõe. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Olha o que Deus fez com Amós. O que era Amós? Você viu agora. Ele era um cuidador de gado e um cuidador de sicômoro. E Deus falou para ele, Amós, você vai ser profeta. Às vezes acontece isso com a gente. Você está lá como um empresário, você está lá como um dentista, você está lá como um padeiro, seja lá o que você for. Deus entra na sua história e diz, eu preciso de você. E qual é a nossa atitude muitas vezes? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sei falar as coisas da igreja, isso aí é problema do Papa, do bispo, dos pastores, quem quiser. E aí nós vamos vivendo sempre uma atitude de pessoas cômodas. Mas a igreja sou eu. A partir do batismo, a igreja de Jesus Cristo passa a ser eu.
Sou eu, na minha carne, que preciso testemunhar todos os dias o que é a igreja de Jesus Cristo. Então eu também sou chamado a sair dos meus cuidados pessoais, do meu reinado, dos meus gados, dos meus sicômoros, e ir aonde o Senhor está me chamando. E o primeiro exercício missionário que nós precisamos fazer é o exercício de ir até nós mesmos. Talvez você nunca tenha pensado nisso. O primeiro missionário é aquele que sai de si, do ouvido para o coração. Quando escutando essa palavra de Deus, o primeiro caminho que eu preciso percorrer é até o meu coração, para que ele seja transformado. Para que a gente não seja aquele tipo de pessoa, né? Entra de um lado e sai do outro. Porque deixei, pela distração da vida, pelas muitas preocupações da vida, que essa palavra não encontrasse ressonância em mim. E aí eu vou vivendo sempre de tentativas. Quero sempre tentar ser bom, mas nunca consigo. Quantas pessoas me encontram, ai padre, você fala umas coisas lá, eu fico pensando, rezo, mas na hora H não funciona. Onde é que está o problema? É porque nós não deixamos essa palavra permanecer em nós. Quase como se pegássemos a palavra de Deus que escutamos no domingo, arrancamos ela, colocamos no envelope e guardamos. Pronto, o envelope da missa de domingo já está na gaveta. Vamos esperar o próximo domingo para ver o que vem aí. Só. E a missa não é isso. Se ela não for um acontecimento diário na minha vida, a partir daquela porta para fora, isso aqui não tem valor algum para nós. Então é bonito quando Jesus olha para os seus apóstolos e dá a eles algumas pequenas instruções fáceis, para que eles entendam o que é caminhar com Jesus. Em primeiro lugar, ali, vocês vão 2 a 2. Hoje talvez Jesus possa pedir a você, eu quero que o seu grupo, a sua família, 3, 4, 5, não importa, eu quero que vocês também saiam. E por que Jesus propõe isso a partir de 2? Porque só será um verdadeiro discípulo de Jesus aquele que aprender a trabalhar assim. Quando eu acho que na igreja de Deus, só eu que sei, só eu que faço, sem mim nada podeis fazer, aqui eu não estou entendendo nada do que Jesus quer. Quando as minhas ideias precisam prevalecer, quando eu não respeito a posição, a ideia do outro, mesmo que às vezes seja uma ideia estapafúrdia, mas às vezes eu não parto nem para um diálogo. O que falta em nós muitas vezes, o que pecamos demasiado, é a nossa falta de amor e caridade exatamente na hora de exercitar a comunidade. Aí a gente vai lembrar de tantos episódios no meu grupo, na minha pastoral, no meu ministério, que às vezes eu fui esse tipo de pessoa. Por que não recordar o Padre Léo, né? Eu fui essa anta, né? E atrapalhei todo o processo da minha comunidade. Depois Jesus propõe dons. Vou dar a vocês o dom de curar, de exorcizar. Aqueles apóstolos tiveram maravilhosamente bem esses dons. Talvez eu não tenha recebido aqueles, mas Deus nos dá tantos dons e que às vezes nós precisamos entrar um pouco nesse exercício missionário de nós mesmos, para a gente encontrar quais são os dons que Deus me ofereceu. Quantos exorcismos nós podemos fazer, não é verdade? Não precisa imaginar aquela incrível imagem de uma possessão demoníaca, mas pense nos pequenos demônios que todos os dias nós podemos ajudar a expulsar no coração das pessoas. Uma tristeza, uma infidelidade, um pecado que tem se tornado um vício na vida de alguém. Às vezes ele se sente tão fraco de continuar lutando, e às vezes falta alguém para testemunhar exatamente a força deste evangelho. Às vezes falta alguém para, como Jesus mesmo, olhando aquela mulher pega em adultério, e dizer a ela, minha filha, coragem. Tente não pecar mais, mas a vida ainda lhe é dada a possibilidade de ser melhor. Jesus nos propõe, e propõe aos apóstolos, que sejamos pessoas de paz. Aonde você chegar, leve a paz. Quantas casas, quantas famílias hoje não vivem mais paz? Estão vivendo conflitos, tristezas, gritarias, palavrões, confusões, infidelidades, erros. E nós não sabemos como levar a paz. O mundo está sem paz, a sociedade está sem paz. Nós estamos vivendo nesse caos. E cadê os homens de paz? Estão guardadinhos dentro da igreja? Não, não é isso que a igreja merece. Nosso querido Papa Francisco tem gritado, é preciso sair
e ter a coragem de botar essa igreja para o lado de fora, sem perder a maravilha desta comunidade, mas sermos mais do que tudo compromissadas com aquele lado de lá, onde a vida está precisando de paz. Porque aqui, graças a Deus, olha, nós estamos mais ou menos comportadinhos. Se você veio aqui, porque alguma coisa de bom você tem. E aqueles que ainda insistem em agredir, em atacar a nossa igreja, e às vezes até mesmo sem fundamento, sem sabedoria alguma, atacam por atacar, exatamente porque Cristo os incomoda. E se Cristo os incomoda, nós cristãos também precisamos incomodá-los, mas não o incômodo ameaçador, o incômodo de que o bem pode vencer o mal, que o bem não tem medo de ser agredido pelo mal, que o bem não tem medo da cruz, que o bem não tem medo de morrer pela causa do bem. Então semear a paz é isso. Uma paz inquieta, mas uma paz que me provoca o tempo todo. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos recorda nesse belíssimo hino cristológico que nós devemos ser, diante de Deus, maravilhosamente santos, irrepreensíveis. Nós devemos ter uma santidade que exala. Não é uma santidade ilusória, daqueles santos que a gente lê a história e fala, nunca que eu vou ser assim. Não, é essa santidade que você tem. É essa luta de todos os dias você tentar ser um pouquinho melhor. Eu hoje vou tentar não ser um peso na vida das pessoas. Eu hoje vou tentar ser um pouco melhor esposo, um pouco melhor mãe, um pouco melhor filho. Sei que eu estou fracassando, a minha consciência me agride. Eu não preciso dizer a ninguém. Eu tenho consciência de que eu não estou vivendo aquilo que Deus espera de mim. E qual é a minha primeira atitude? Eu me fraquejo diante do mistério da reconciliação. Deus está esperando com o seu coração aberto, com os seus olhos de misericórdia, não para ficar apontando os seus erros, apenas para lhe dizer, meu filho, coragem, levanta essa cabeça e sai, não peques mais e vá ser feliz. A vida é curta, há uma oportunidade muito breve que nós precisamos viver e amar. Como diz a canção, ame mais, se abrace mais. A vida é curta demais para a gente perder tempo com tantas coisas que nos distanciam o tempo todo. E quem é que pode, por melhor, dar esse testemunho do amor e da bondade de Deus? Está aí. Jesus convida os seus apóstolos a fazer essa experiência. É fácil? Não. Na verdade, Jesus coloca os seus amigos na lenha. O tempo todo ele não propôs caminho fácil para ninguém. Amós está testemunhando isso, um momento difícil do seu pastoreio. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou profetizar? Eu nem sei. Deus mandou, vá. Porque se você quiser profetizar o que você acha que você tem que profetizar, vai ser um fracasso, sem dúvida alguma. Mas se você for profetizar aquilo que o Espírito está inspirando o seu coração, meu filho, não tenha medo. O Espírito já vai preparando o caminho, as pessoas, aonde chegar, as palavras que você vai usar, a unção que você vai ter. Isso a gente experimenta na nossa vida todos os dias. Quando alguém vem me dizer, outro dia recebi um e-mail particular de alguém que não é dessa paróquia, mas tem frequentado aqui. Padre, o dia que caí nesta missa, e o seu jeito de falar tem me feito melhor. E eu agora gosto de estar sempre nessa Eucaristia. Não é graça para o padre. Eu sempre respondo assim, louvemos a Deus. É o Espírito que vem nos usando, quando a gente se abre a Ele. Porque nós não temos capacidade de chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Nem mesmo nós sabemos. Nem nós sabemos a força que essa palavra pode chegar. E que bom que nós não sabemos, senão a vaidade recai sobre nós, senão o pecado nos destrói, senão nós passamos a viver aquilo que nós queremos, a vanglória. E nós precisamos saber de uma vez por todas, que seguir o caminho de Jesus não é um privilégio para ninguém, não é um privilégio humano para ninguém, não pode ser um privilégio, às vezes nós achamos que é um privilégio, não, pelo contrário. Aquele que entendeu o que é o caminho missionário, sabe quais são as lágrimas, as dores e os sofrimentos que nós passamos todos os dias por querer fazer as pessoas entender a palavra de Deus. Quer um exemplo? Talvez a sua família seja isso. Talvez você esteja aqui hoje pensando, puxa vida, como eu gostaria que o meu filho, o meu esposo, o meu pai, aquela pessoa da minha casa, que às vezes me ironiza porque estou aqui, que às vezes me critica porque venho à missa, que às vezes gosta de jogar na minha cara, por que você vai à missa se você continua sendo essa pessoa má? Não é assim? Você tem que dizer para ela aquilo que eu digo para mim mesmo. Eu venho à missa porque eu sou tão ruim, quem sabe Deus uma hora me cura e eu possa ser melhor. Eu acho que quem não vem à missa é porque é bom demais, não precisa nem de missa, não é verdade? Então se você está aqui, meu filho, é porque você é ruim igual eu, que bom.
mas pessoas ruins, que têm o coração aberto, destrancado, para quem sabe Deus poder fazer o melhor de nós. Deixe que essa palavra hoje seja sua. Deixe que hoje Jesus olhe nos seus olhos e Ele mesmo possa dizer pelo seu nome: eu queria que você hoje fosse. Vai anunciar a paz, meu filho. Comece a anunciar a paz dentro de você mesmo. Mas não fique muito tempo aí não. Já comece a anunciar a paz dentro da tua casa. Comece a anunciar a paz no seu trabalho. Comece a desafiar a paz nos ambientes mais difíceis, onde as pessoas duvidam, ironizam de Deus. E todas as vezes que você se sentir fraco, parece que só você está lutando por isso e ninguém mais está nem aí. A hora que você tanto deseja desistir e o encardido está ali, desista, desista. Você é bobo, porque só você está querendo ser bom, um mundo de pessoas tão más. É a hora que você vai dizer: é por isso que eu compreendo a palavra deste profeta. É por isso que compreendo a palavra de Paulo quando ele diz: nós somos lavados no sangue do Cristo para nos tornarmos homens e mulheres livres pela causa do Evangelho. Então sermos portadores dessa paz. Jesus viveu isso, senão ele não falaria o que falou. Ele já preparou os seus apóstolos. Vocês vão entrar em algumas casas que as pessoas não irão recebê-los. Mas Jesus era muito bom. Ele não deixa a gente perder. Sai e bata a poeira da sua sandália para dizer: você não quer? Eu também não quero levar nem a terra da tua casa, seu ingrato. Apenas isso. E quem sabe, na sua oração, no seu testemunho, na sua perseverança, muitas vidas possam ser transformadas. Creia no que Deus pode fazer a partir de você, se você se colocar à disposição do Espírito Santo para viver o seu apostolado, a sua missionariedade, a sua forma de viver o discipulado de Cristo. Na alegria, no testemunho mais do que nas palavras, na coerência de uma vida em que as pessoas poderão enxergar em você Jesus Cristo. Quem sabe hoje elas ainda nos chamarão: ali de fato existe um cristão, porque nós podemos enxergar nele um pouquinho de Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.